Chegamos de volta. Chegamos de volta, vocês pediram, ela voltou. Olha aqui. Silvana tá aqui de novo. Hoje a Silvana vai contar pra gente um pouquinho sobre um sentimento que todo mundo sente. Não adianta, você pode ser quem você for, você um dia na sua vida, ou provavelmente vários, vai sentir ansiedade. Mas então a Silvana vai contar um pouquinho pra gente sobre o que acontece com o nosso corpo quando a gente fica ansioso, né? E vai dar algumas dicas de como a gente pode aliviar essa sensação de ansiedade. E quando a gente vai fazer intercâmbio, claro, é uma coisa que vai fazer parte do processo, porque é uma mudança muito grande e a gente vai ficar ansioso, né? Então assim, eu vou explicar pra vocês rapidamente, eu vou ter que falar rápido, porque ansioso não tem muita paciência de esperar, né? A gente demora muito, mas você não vai, fala rápido. A ansiedade, como a Má falou, é realmente um processo natural, todo mundo sente, é super natural. Aliás, é um mecanismo de defesa, né? Aliás, uma herança genética que a gente tem lá da época dos nossos ancestrais, né? Do homem das cavernas. É uma resposta que a gente sente, né? Quando tem situações incertas ou situações de risco, né? Se a gente avalia negativamente aquela situação e a gente acha que não tem capacidade, que a gente não tem os recursos, né? Pra resolver aquele problema, a nossa ansiedade vai aumentar. A ansiedade, ela pode ter um ponto positivo, que é justamente esse, ela tem um objetivo, né? O objetivo da ansiedade é nos preparar para um problema. Então, ela é importante, né? Quando a gente enfrenta, né, tem algum problema, uma situação nova, a gente tem que se preparar mentalmente. Então é importante que a gente encare, veja que realmente tem um problema, uma situação e a gente se prepare mentalmente. A gente busque os nossos recursos internos, né? É acreditar que a gente consegue, que a gente vai resolver aquele problema, pensar de uma maneira realista, você vai enxergar, né? Existe um risco, um problema, né? Você não vai negar que existe aquilo, mas você vai acreditar que você vai conseguir. E, ou seja, você vai buscar também os recursos externos. Quando eu falo de recursos internos, preparar, acreditar, pensar o que eu posso fazer mentalmente, me preparar emocionalmente, né? E buscar os recursos externos. Por exemplo, eu vou viajar, eu vou buscar uma agência, eu vou estudar, vou pesquisar sozinho, né? Tudo que eu preciso, eu vou pesquisar sobre o país. Então você tem esses dois lados aí de como você se prepara, né? Exatamente. Isso vai aliviar a sua ansiedade, que isso é o lado positivo, né? Então assim, a gente sente ansiedade, não tem nada de errado. Aliás, é o nosso mecanismo de proteção. O problema aí é o lado negativo. Quando aquela ansiedade, ela é muito intensa. E aí você avalia negativamente, como se você só criasse uma catástrofe na sua cabeça, que você não vai conseguir, né, resolver. Todo mundo passa. Aí, obviamente, vai depender da experiência de cada um, né, da capacidade que cada um tem de se acalmar, né, de buscar os recursos. Então, quando essa ansiedade ela fica muito intensa, você começa a sentir, né, sensações físicas muito intensas. Então, por exemplo, você começa a liberar substâncias químicas no seu organismo, né, no seu corpo, né? Exatamente. Uma delas é a adrenalina. Pensando na geração do homem das cavernas, né? Você se prepara o corpo para você correr, que a gente fala cientificamente que é aquela reação de luta ou fuga, né? Que o seu corpo vai se preparar para você correr do perigo, né? Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho exatamente. Então é a reação, você luta, ou você enfrenta o perigo, ou você sai correndo. Sente aquela respiração ofegante, coração acelerado, tudo isso preparando o seu corpo para enfrentar o perigo, que você acredita. Mas essas sensações fortes vão acontecer quando você acredita que realmente você não vai conseguir. O seu corpo começa a reagir de acordo com pra você se defender daquele perigo. A culpa toda é dos homens da caverna, que tinham medo que o tigre ia comer eles. Exatamente. Ficaram ansiosos, passaram essa herança genética, agora ó. Tigre agora, era o dinossauro. O dinossauro. Mas deixa eu fazer os tigres também. Mas dinossauro, Quais são as reações pelo que você já conhece de intercambistas que vêm falar com você e que cuidam e que fazem, né, sessões com você? Quais são as reações mais comuns que eles têm por conta da ansiedade? Quando a gente fica muito ansioso, a primeira coisa que acontece, que também é um mecanismo, a gente perde a concentração, porque a gente fica muito agitado. Então o nosso foco fica só no problema. Então isso, o que isso atrapalha? Você perde a concentração, daí você vai chegar aqui no outro país, você está se preparando para estudar, que isso é super importante. Você não consegue se concentrar, você não consegue ir pra aula, ou se você vai pra aula, você fica super desconcentrado, porque você só fica pensando, nossa, eu tenho que buscar acomodação, eu tenho que buscar trabalho. E aí o seu objetivo, que era lá, né, tá buscando, né, ter uma experiência positiva, né, fazendo novas amizades, isso interfere em tudo, né? Então, a sua capacidade de, na verdade, se acalmar e concentrar, aproveitar a própria experiência, né, acaba atrapalhando. Obviamente que isso vai da própria percepção, né, de você não acreditar que você consegue. Essa ansiedade é muito da avaliação exagerada do perigo. Tá, então assim, a gente já
já entendeu mais ou menos o que acontece com o nosso corpo, o lado positivo, o lado negativo, que tudo tem, né? O lado bom e o lado ruim na vida. E o que a gente pode fazer pra tentar, então, como você falou, aliviar essa sensação e não deixar isso, enfim, estragar, né? Até alguma coisa que a gente possa ter planejado. Eu vou passar 5 dicas de como aliviar a ansiedade. Então, assim, o primeiro ponto é você aceitar, né? Aceita que você sente ansiedade. Olha lá, Edu, eu sempre falo, aceita. Como assim? E agora tá aqui. Aceita que dói menos. Eu sempre falo. Exatamente. Quando a gente aceita, a gente passa a entender que aquilo é normal, né? Que qualquer pessoa sente ansiedade, que aquilo é normal, que é uma sensação que, na verdade, o seu corpo tá reagindo de acordo com a sua percepção. Você fala, não, é normal, né? O que eu tô sentindo, aí você vai procurar se acalmar. A segunda dica é substitua os pensamentos negativos, né? Eu falo sempre, os pensamentos não são fatos. Pensamentos são apenas pensamentos, não são realidades. Não é porque você pensa que aquilo vai acontecer que realmente vai. E já que você está pensando em coisas, em problemas, em dificuldades, não é que aquilo não vai existir. Você vai pensar, o que eu vou fazer para resolver aquele problema? Como é que eu vou aliviar a minha ansiedade? Se aquilo acontecer, o que eu vou fazer? Você pode até pensar, no último cenário, né? No último, o que eu vou fazer? Então, por exemplo... É o famoso e se, né? Só que a gente fica só no e se e não pensa na solução. Exatamente. Mas eu sempre falo, dê uma resposta concreta. Não fala, vai ficar tudo bem. Isso não funciona. Não. Porque daí isso aumenta a ansiedade. Porque aquele se ficar tudo bem, fica naquela incerteza. Então eu falo assim, busque respostas realistas, né? Busque situações, se acontecer, se eu ficar sem casa, eu vou procurar, eu vou encontrar. Mas como que eu vou encontrar? Busque possibilidades. Eu vou ficar na casa de algum amigo, eu vou ficar no hostel. Sempre existe uma solução. Outra técnica que é muito importante para pessoas que são muito ansiosas, elas ficam muito focadas no futuro, né? É isso que é ansiedade. Na verdade, uma preocupação é excesso de preocupação com o futuro, né? Então, uma técnica é tente focar no aqui e agora, né? A gente chama uma técnica que é a técnica da distração. Percebeu que tá muito ansioso? Começa a se distrair, começa a fazer coisas práticas que liberem. Eu sou ótimo pra isso. Tô praticando essa técnica cada dia. Né? Assim, coisas muito simples, né, gente? Assim, às vezes, obviamente, quem é muito ansioso tem dificuldade de ler, de assistir um vídeo, mas assim, tem que forçar, né? Gente, assistir vídeo, vem aqui e se inscreve no nosso canal. Se estiver ansioso, assiste os vídeos, tudo. Olha, tá resolvido o seu problema. Tente se distrair, tente focar. E é um exercício mental, mesmo que assim, você fala, não, tá difícil, eu não consigo ler um livro, eu não consigo assistir um filme. Continua. A quarta dica é que é muito importante é aliviar um sintoma que é muito importante quando a gente sente ansiedade, é trabalhar a respiração. Por quê? Quando a gente está ansioso, obviamente a nossa respiração fica muito acelerada. Isso tem a ver com aquele mecanismo de proteção, né? Que é pra... E a borboletinha no estômago faz parte? Exatamente, que é essa sensação de você, que o sangue tá descendo tudo pras pernas, que é pra você correr, né? E aí por isso que o coração também fica agitado, né? Essa sensação dá em 2 momentos. 1, quando você tá ansioso, 2, quando você tá bebendo e sem comer também. Exatamente. Então, existem várias técnicas de respiração, né? Então, assim, vocês podem buscar, né, técnicas de respiração, mas assim, tem algumas que são muito simples. Sabe quando a pessoa fala, conta até 10 e respira fundo? Funciona. Por quê? Exatamente, porque assim, quando você conta e respira, né, coloca o ar no seu pulmão e aí você solta, você tá fazendo o efeito contrário, acalmando, né, a sua respiração. Vocês podem buscar na internet, tem técnicas ótimas, várias, até quem pratica, de repente, yoga. Meditação, eu ia falar também. Exatamente. Nossa, a meditação tá muito focada exatamente na respiração. E funciona, gente, porque assim, a respiração realmente é um fator que dá a causa, a ansiedade, e faz com que você não se concentre. Mas isso é muito legal mesmo, porque eu comecei a fazer meditação recentemente e é impressionante como às vezes só de você tá ciente da sua respiração, você já se acalma, assim. É tipo 3 respiração funda que você dá, solta, você já tá assim, nossa, fez uma diferença. O que tá acontecendo? Você tá num lugar muito agitado e você fala, nossa, eu tenho que sair daqui correndo. Você não precisa sair, só se afasta, respira, acalma. Isso funciona muito. Mas né? a técnica de ficar na frente do espelho e falar, eu sou foda. Funciona? Você nunca viu? O pessoal de entrevista, o cara fica na frente do espelho, você é foda. Mano, não, que vergonha alheia que vai ser. Tem que ser assim, né? Você é foda, você é foda. Não! Gostosa, irresistível, impressionante como o tempo só te valoriza. Tem gente que fala que é uma técnica pra você, tipo, se criar uma confiança em você mesmo. Eu não ia acreditar. Na verdade, acho que depende de cada pessoa, mas tem muito a ver com o que você fica acreditando, com aqueles pensamentos negativos, que é um solta e mal. Essas técnicas de autoajuda, né, funcionam, mas assim, você tem que, na verdade, mentalizar e pensar o que você tá se questionando. Por que eu tô pensando que eu não sou bom pra aquela entrevista? Desafiar. Desafiar cada pensamento. Não adianta um pensamento geral, né, mas você não entendeu por que eu tô ansioso, por que eu acho que eu não vou passar naquela entrevista. Questiona
questiona ele, mas encontra uma resposta pra você, que é particular pra você, não uma coisa geral que funciona pra todo mundo, né? Porque daí não vai realmente entrar, né? Não vai mudar o seu pensamento. A dica número 5, que também tem a ver com a físico, né? Exercícios físicos. Todo mundo sabe a importância dos exercícios físicos, porque quando a gente tá ansioso, a gente tem muita energia. Então a gente precisa liberar a energia. E outra coisa é quando você faz exercícios físicos, principalmente aeróbicos, você produz endorfina, que é o processo contrário, né, da adrenalina, que faz você sentir prazer. A adrenalina faz você ficar agitado, te dá energia. E aí você liberando a endorfina, você é o hormônio do prazer. Então você sente mais tranquilidade. Hormônio querido. Quando eu ia tocar, toda vez que eu ia tocar, eu já entrava suado já no palco, porque eu tava ansioso. Já suado. E quando eu fui pedir a mãe em casamento também, eu bebi uma garrafa inteira de vinho. Não foi ter feito exercício. Não podia ter feito, mas a garrafa de vinho ajudou um pouco. Por exemplo, tem situações que pessoas enfrentam, né, um acidente, e vem aquele poder, aquela coisa, por exemplo, alguém que salvou um filho, alguma pessoa que você ama que tá lá, você tira uma força, porque é aquilo, seu instinto de sobrevivência. Sim. Né? E vem aquela energia, né, pra você fazer. Você pode estar super machucado, mas você vai lá em frente. E aliás, a suadeira que você falou é um sintoma físico que tem a ver com os homens da caverna. A gente soa, porque é pra, né, naquela época, o suor faz com que você fique escorregadio, né? Exatamente. Então tudo tem uma explicação fisiológica. A dica é pensamento, né? Você avaliar, né? Tentar avaliar a situação de uma maneira mais realista. Pega cada pensamento negativo e dê uma resposta, exatamente como você fez, porque aí vai te aliviando, você vai vendo, não, tem uma solução. Porque se você generaliza, você só vê o problema, né? Você não tá vendo, não tá buscando a solução, mas isso faz parte da ansiedade, faz com que a gente foque só no problema pra gente não... Eu não tenho tempo de pensar naquela época, eu tenho que correr, senão o bicho vai me pegar, né? Então o foco tá na ação. Mas a gente, obviamente, como ser humano, e hoje em dia, muitos dos nossos problemas são psicológicos. Só que a gente não, obviamente, por todo o estresse, a correria, né, o dinamismo das situações, a gente não consegue parar e pensar. A gente tá sendo bombardeado, e quando a gente vem pra cá pro exterior, a gente é bombardeado, né, de situações novas, né? Procurar trabalho, e é tudo ao mesmo tempo, né? Procurar moradia, procurar trabalho, né? Guardar dinheiro, né? O visto, né? Imigração, né? De ir pra escola, tem bastante coisa, então é natural, né? Então assim, se perdoe-se, né? Não se culpe se você estiver sentindo isso, né? Mas tem formas de você, né? Aliviar, converse com um amigo, né? Agora, se você achar, né? A última coisa importante, se você achar que tá muito difícil, você não tá conseguindo lidar sozinho, busca um profissional. E às vezes a pessoa até precisa ir no médico, muitas vezes, né? Aquilo tá muito forte, né? Principalmente os sintomas físicos, né? A pessoa realmente vai precisar de algum medicamento que ajude a aliviar a ansiedade, ou buscar um profissional, um terapeuta pra ajudar. Mas muitas vezes a ansiedade é tão forte que a pessoa realmente precisa, né? Buscar uma ajuda profissional de um médico, né? Mas pro brasileiro, no geral, eles são muito mais conectados emotivamente do que racionalmente, né? Tem algumas pessoas que têm esse lado mais racional e são pessoa mais introvertida e tal, mas acho que isso afeta também e influencia isso também? Sem dúvida nenhuma. Eu diria não só brasileiros, tá? Latinos, de forma geral. A gente tem a tendência, né, do famoso drama, mas aí como a gente foi educado... Aprendemos com as novelas da Globo. Exato. Mas assim, gente, aí tem uma realidade, vamos lá, realidade socioeconômica, né? A gente vive mesmo, né, numa realidade onde o tempo todo, se eu saio no carro, você não fecha a janela, então a gente vive constantemente em situações de perigo. Então, obviamente que a gente traz, né, como eu falei, a ansiedade também tem a ver com a sua história de vida, com tudo que você passou, né? Muitas pessoas chegam aqui com síndrome do pânico por causa de situações que aconteceram, e aí ativa, obviamente, como a gente falou, né? A pessoa generaliza, né? Aqui vai dar tudo errado, né? Então, assim, depende muito da experiência que a pessoa tem, né, de vida. A nossa educação latina, não só de brasileiros, de ser mais dramático, né, de ver as situações de uma forma. Por outro lado, a gente é mais criativo, a gente se prepara mais para situações, a gente tem muito mais flexibilidade mental, né, para resolver os problemas, né. Agora, obviamente, europeus, eles são mais racionais, mas em algumas situações eles não são tão preparados, né, como a gente, essa flexibilidade que a gente tem, né. Então depende, obviamente, de cada, da percepção de cada um. Se você se sente mal de pensar que você precisa de ajuda, que você precisa procurar alguém, esquece isso, não faz sentido nenhum, sabe? Eu fiz terapia minha vida inteira, faço terapia até hoje, sabe? E pra mim a melhor coisa, assim, é ótimo você poder falar e aprender a aceitar as coisas. Então, assim, não tenha vergonha de procurar ajuda. Às vezes é importante, às vezes é preciso. Então, assim, não tenha vergonha disso, vai atrás de ajuda sim, sabe? Converse com alguém, com um profissional, que a Silvana falou que vai poder te ajudar. Para de pensamento de bobeira. Se tivesse pensamento de bobeira, por favor, hein? Você começa a ter uns tiques, você tá ansioso, mas você fica... Mexe na água, arruma o cabelo. A situação que mais me deixa ansiosa ultimamente é quando a gente tem que fazer palestra no salão do estudante.
Que eu falar em público pra mim é tipo, puta merda mesmo. E olha que eu tô aqui toda semana fazendo um monte de vídeo nesse canal. E mesmo assim, quando eu tenho que falar em público, eu sofro, eu tremo, eu suo, fico quente. Talvez quando a gente fez um evento lá no Wigwam, que você tinha que subir no palco, ele falou assim, então vai lá, tem que subir agora. Aí você dá aquela aquela leve, cara, é agora. Depois que você fica ansioso e você enfrenta a coisa que te deixava ansioso, te dá aqui uma sensação tão boa de achievement, como eu falei, de conquista. Eu consegui, eu fiz essa merda, eu sou foda. E aí você olha no espelho e aí você fala, eu sou foda mini. Se você falar 3 vezes eu sou foda, parece uma bruxa. No próxima palestra que eu for dar, eu vou seguir as 5 dicas da Silvana pra ver se fica mais fácil. Vou fazer uns abdominal lá, fazer umas flexão no meio do salão estudante. Então, gente, obrigado de novo, Silvana, por ter vindo pra cá. Quem curtiu, pede pra Silvana voltar. Hashtag volta Silvana. Exatamente. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Deixe seus comentários. Pergunta mais coisas. O que vocês querem saber da Silvana? O que vocês querem que ela fale, que ela explique, que ela ajude vocês? É diferente de mim, ela é uma profissional do negócio. Então ela pode falar com muito mais embasamento do que a gente. Quem quiser procurar você, então, silvanaborn.com. silvanaborn.com, né, no meu site, no meu Facebook também. Tá bom. E os links estão todos na descrição do vídeo. Então deixa o seu curtir. Não fica ansioso, não. Entre em contato com a Silvana. Se você estiver ansioso, já sabe. Mas tudo bem, se estiver ansioso, já sabe que é normal e que tudo bem. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.